Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola nessa hora, no YouTube, TikTok, Instagram e também novidade no Kawaii. Vamos dar início às nossas análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para o próximo sábado, dia 16 de março. E vamos começar logo pela Liga Profissional da Tunísia. Esse jogo acontece às 5h30 da tarde. O Esperance, primeiro colocado com 9 pontos, recebendo o Clube África, que é o segundo com 5 pontos. Lembrando, o Esperance está invicto a 11 jogos, são 8 vitórias e 3 empates e só sofreu gols em 2 jogos desses 11 que eu acabei de falar para vocês. Em casa, esses números de invencibilidade, essa sequência positiva aumenta, são 14 jogos. Os últimos 6 jogos em especial foram 4 vitórias e 2 empates, marcou 8 gols, o que dá uma média positiva de 1,5, e sofreu apenas 1 gol. Defesa sólida, ataque positivo, não é um ataque que costuma fazer muitos gols, mas o suficiente para ir jogo após jogo concretizando o seu resultado positivo, ou seja, as suas vitórias. No confronto direto, 18 jogos de invencibilidade, supremacia total com 13 vitórias e 5 empates. Mas o Clube África vive um bom momento, é o segundo colocado, está apenas a 4 pontos, né? Está na segunda posição com 5 pontos. E a gente sabe que os jogos entre eles costumam ser disputados. O Esperance não é um time com um ataque over, um ataque que costuma marcar muitos gols. Também não é um ataque, digamos assim, monótono. É um ataque eficiente, dadas as suas condições, dadas os seus prós e contras em termos de ofensividade, em termos de qualidade. A gente sabe que é um campeonato diferente dos demais campeonatos, diferente entre aspas, das ligas Europas, onde tem equipes, digamos assim, com um poderio muito mais, digamos assim, contundente, até porque são equipes de cifras muito maiores e que podem formar elencos com jogadores, digamos assim, muito mais capacitados. Mas dentro das condições aí do Campeonato da Tunísia, o Esperance costuma fazer bons jogos, principalmente como mandante e principalmente quando está numa temporada positiva como essa temporada, e o seu ataque costuma funcionar bem. Se não é um time que costuma ganhar com elasticidade no placar, pelo menos é uma equipe que sabe fazer valer principalmente o seu favoritismo quando joga dentro de casa. E nesse confronto direto, ela é carrasca, e essa palavra carrasca acaba me entalando, né? Hoje a gente teve um carrasco aí que acabou decepcionando, mas depois a gente fala sobre isso, beleza, pessoal? Ela está invicta a 18 jogos nesse confronto direto, com 13 vitórias e 5 empates. Já o Clube África, que está na segunda posição, repito, com 5 pontos, uma vitória nos últimos 5 jogos. Vive um momento tanto quanto delicado, né? Como visitante, melhor dizendo, foram 3 derrotas e 1 empate e apenas 1 vitória jogando fora de casa. Marcou 2 gols, o ataque não funcionou tão bem e sofreu 4. Se marcou poucos gols, também não sofreu muito, mas dentro de casa eu vejo Esperance favorito, probabilidade de placar exato 2-0. Essa é a minha proposta, o casa vence e empate anula. Agora partindo para a Liga da Suíça, 4h30 da tarde, a bola rola para Lugano, recebendo o freguês Yverdon, isso mesmo, freguês, assim como a equipe do Clube África é freguês do Esperance, aqui no caso na Suíça, o Yverdon é freguês do Lugano, a realidade é essa. O Lugano é o terceiro colocado com 43 pontos, vem de 2 vitórias, né? Em compensação, dentro de casa, nos últimos 6 jogos, foram 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Agora aqui eu fiquei na dúvida se ele vem de 2 vitórias ou 2 derrotas. Eu posso estar enganado, eu acredito que o Lugano vem de 2 derrotas, viu, pessoal? Desapareceu para mim aqui as informações na prévia, mas independente. Em compensação, dentro de casa são 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Marcou 9 gols, média positiva de 1,5 e sofreu 7, média negativa de 1. Já pelo lado do Yverdon, 8º colocado com 33 pontos. Nos últimos 6 jogos em especial foram 3 vitórias e 3 derrotas, né? Ficou no meio a meio, 50% para lá, 50% para cá, é 8,80. Fora de casa está 11 jogos sem saber o que é vencer, um péssimo visitante, com números abaixo da média, 8 derrotas e 3 empates. Sofreu 23 gols, né? E marcou apenas 8. Então a situação é muito delicada para a equipe do Yverdon como visitante, beleza, pessoal? A situação não é nada fácil aí, os números, o aproveitamento da equipe na temporada. Já no confronto direto, a equipe do Lugano, nos últimos 6 jogos, foram 5 vitórias e 1 empate. No confronto direto, venceu 5 vezes, né? Em casa, melhor dizendo, dos últimos 6 jogos. Marcou 13 gols e sofreu 3, é favorito amanhã. Probabilidade de placar exato 3-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete, eu vejo como a melhor opção de entrada.
Agora partindo direto para a Croácia, HNL, rodada 27, 11 horas da manhã, a bola rola para Slavia Belupo e Rijeka. O Rijeka é o líder da competição com 56 pontos. Já o Slavia está na 8ª posição com 27, 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. No confronto direto, a equipe do Slavia, dos últimos 7 jogos como mandante, venceu apenas uma vez, empatou 1 e perdeu 5, né? Supremacia do Rijeka aqui nesse confronto direto, mesmo jogando fora de casa. E em 4 desses últimos 7 jogos entre eles, houve o ambas marcas para quem gosta de números e estatística, beleza, pessoal? Já o Rijeka, repito, líder, 56, 8 vitórias, 1 derrota nos últimos 9 jogos. E uma observação, em 6 desses 9 jogos, a equipe não sabe o que é sofrer gol, vive um bom momento, tanto defensivamente como na parte do ataque. Fora de casa, nos últimos 6 jogos, foram 4 vitórias e 2 derrotas, marcou 9 gols, média positiva de 1,5 e sofreu 6, média negativa de 1. Probabilidade de placar exato, Slavia 1, Rijeka 2 ou simplesmente mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para a La Liga, rodada 29, o Atlético de Bilbao recebe o Alavés, está na 5ª posição com 53 pontos, o Alavés é o 13º com 32, e lembrando, o 4º colocado, que é um dos 4 que está ali na zona de classificação para a fase de grupo da Liga dos Campeões, é o Atlético de Madrid com 55 pontos. Em caso de vitória amanhã, a equipe do Bilbao ultrapassa o Atlético de Madrid na pontuação e automaticamente irá fazer parte, pelo menos momentaneamente, desse seleto grupo dos 4 que estarão classificados à Liga dos Campeões. Uma derrota nos últimos 10 jogos, vive um ótimo momento a equipe do Bilbao, 5 vitórias. Em casa, 16 jogos de vencibilidade até o presente momento, com 12 vitórias e 4 empates. E nos últimos 6 jogos em especial, marcou 14 gols, média positiva de 2,5, sofreu 4, defesa com números bastante satisfatórios. No confronto direto, nos últimos 6 jogos, a equipe está invicta com 3 vitórias e 3 empates. Na condição de mandante, ainda no que diz respeito ao confronto direto, ela não perde a 11 jogos, esse número de vencibilidade aumenta ainda mais e essa freguesia também do Alavés. Uma vitória nos últimos 6 jogos é a situação do Alavés no momento, fora de casa nos últimos 7 foram apenas 2 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, marcou 7 gols, média positiva de 1 e sofreu 9, média negativa de 1,5. Aqui não tem outra, não tem o que inventar. Bilbao favorito, probabilidade de placar exato 3-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora para finalizar o top 5 das análises, partindo direto para a Liga 2, rodada 31, 12, 15, meio-dia e 15, a bola rola para Eibar, que é o 4º colocado com 49 pontos, recebendo o Villarreal B, que é o 19º, primeiro da zona, com 30 pontos. A equipe do Eibar, caso conquiste uma vitória amanhã, ultrapassa o 2º colocado, que no momento é a equipe do Elche com 50 pontos, e se aproxima do Leganés, que é o líder com 53 pontos. O Eibar vem de 2 derrotas nos últimos 9 jogos. Em casa vem de 2 derrotas também, mas antes vinha numa sequência muito positiva de 3 vitórias, até encontrar essas derrotas aí pelo caminho, digamos assim. Marcou 6 gols, sofreu 4, não viveu um momento tão positivo no que diz respeito ao ataque, mas sua defesa também não sofreu tantos gols assim. No confronto direto, deu para filtrar aqui 3 jogos entre eles, uma vitória, um empate e uma derrota, né? A equipe do Villarreal B não vence há 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates, marcou 2 gols e sofreu 8. Aqui eu vejo o Eibar favorito, é muito importante conquistar essa vitória amanhã, até porque a equipe ultrapassaria a equipe do Elche, iria para 52 e ficaria um ponto Leganés, que é o líder, né? Lembrando, os 2 primeiros já garantem vaga direto à elite do futebol espanhol da próxima temporada, ou seja, o ano de 2025. Favorito o Eibar, probabilidade de placar exato 2-0 ou casa vence, empate anula. Essa é a minha opção aí, a minha sugestão, melhor dizendo aí, para colocar no bilhete. Beleza, pessoal? Então o top 5 ficou assim, ó. Eibar para vencer, probabilidade de placar exato 2-0 para cima do Villarreal. Bilbao para vencer, probabilidade de placar exato 3-1 para cima da equipe do Alavés. Rijeka para vencer, probabilidade de placar exato 2-1 para cima do Slavia. Lugano para vencer, probabilidade de placar exato 3-1 para cima do Yverdon. E para finalizar, Esperance para vencer, probabilidade de placar exato 2-0 para cima do Clube África. A minha tripla do dia, baseado nesses jogos pré-analisados aqui via áudio e vídeo, ficou assim: Lugano, Bilbao, e falta o terceiro, do Lugano, Bilbao e Lugano, Bilbao e Esperance. Esses são os 3 indicados por mim aqui para formatar a tripla do dia, né? Para quem gosta de tripla exata também ficaria assim: Esperance 2-0, Lugano 3-1 e Bilbao 3-1. Agora o Rijeka
e a equipe do EBAI eu vou aproveitar com outro time e formatar a tripla promissora, beleza, pessoal? No final do vídeo, vocês ficam com outras entradas, probabilidade de placar exato, formatação de bilhete pronto, top 5, né? Um top 10 e um Super 6, né? Super 6 ou Super 7, digamos assim, né? Eu vou escolher ainda e vou definir. E eu peço a sua colaboração e participação, correria hoje, e eu espero que vocês possam, junto comigo, né, a gente se ajudar, vocês colaborando, se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando meus vídeos, comentando, vai estar fortalecendo muito. E eu espero a cada dia poder estar mandando um conteúdo de qualidade e tentar, né, dia após dia, repito, superar os Red, que os Greens estejam sempre à frente. Lembrando que nem todo dia é dia tão positivo, mas a gente procura se esforçar para que, na maioria das vezes, os Greens prevaleçam. Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos, até a próxima e boa sorte!